Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos na nossa última oficina do Hackathon Serra do Mar. Vamos recebendo aqui hoje nada mais, nada menos que Simone Hipólito, do Se Orienta Aí, que trabalha com jovens, que trabalha de colocação desses jovens no mercado de trabalho. É uma mentora top da balada, está em vários eventos do Brasil inteiro. É um prazer recebê-la aqui para falar com ele sobre a estrutura de pitch e como fazer um bom pitch. Muito obrigada, Simone. Tá muda, Simone. É o meme, né? É o meme da pandemia. É o meme. Boa noite, sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. É um prazer estar aqui, poder falar sobre uma coisa que eu amo. Sou apaixonada por pitch, sou apaixonada por hackathon. A nossa hostess, Cris, é minha grande parceira. O mais interessante é que a gente não se conhece, mas a gente se cruza em vários eventos, não é, Cris? É um prazer enorme. Bom, então hoje estou aqui para falar sobre pitch, um momento que eu considero talvez o mais estratégico, o mais importante para todos vocês, tá? Então, eu montei uma apresentação, eu vou passo a passo nessa apresentação para falar um pouquinho o que é sobre pitch. Antes de começar, eu quero já parabenizar quem chegou até aqui, está desenvolvendo a solução, e está buscando transpor limites e desafios. O hackathon é isso, é uma jornada de aprendizado. Quem está chegando pela primeira vez, ou melhor, quem entrou no Hacka pela primeira vez, pode ainda encontrar uma certa dificuldade para se ajustar, mas fica tranquilo, fica tranquila, faz parte da jornada. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o caminho se faz caminhando. Então, vamos falar sobre pitch. Pitch é um termo que nós utilizamos dentro do ambiente de inovação, seja hackathon, programas de aceleração, é uma apresentação. E já nesse slide que vocês estão visualizando, pitch é uma fala rápida, no máximo de 10 slides, no mínimo, 10 slides, ou o máximo de 15 slides. Próxima produção. Ok. Então, o pitch é uma contação de história. Isso requer alguma familiaridade com oratória. Ou seja, você vai contar a história da sua solução. Como você chegou a ela? Isso envolve linguagem corporal. Por que corporal? Porque em alguns pitches, principalmente agora, em se tratando de ambiente com distanciamento social, alguns pitches são estruturados da seguinte forma: você tem a tela de apresentação e no canto inferior direito tem uma pequena janela de quem está fazendo a apresentação. Então, envolve linguagem corporal. Você não vai apresentar o pitch com as mãos para cima, para baixo, coçando o cabelo, passando a mão no nariz. Não, postura. E você está conversando. Não é porque tem uma câmera que não tem alguém atrás da câmera. Então, você está conversando com a câmera, como eu estou falando com vocês. Sempre tem uma expressão facial. Às vezes, minha sobrancelha levanta, às vezes abaixa, eu movimento a cabeça, mas eu apenas movimento a cabeça, né? Eu não balanço a cabeça de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque a banca vai avaliar o conjunto do pitch. Quem está apresentando, a linguagem corporal, o tom de voz e a comunicação visual. Forma de apresentação, como eu estou, tem um fundo, esse fundo não é artificial, é um fundo que eu montei,
E aí passar a história para vocês. Já aconteceu recentemente eu participar de uma banca onde a pessoa, na hora de fazer o pitch, estava, como é que eu posso dizer, produção? Um pouco informal demais. E está apresentando para uma banca, né? Então a pessoa estava literalmente deitada. Não recomendamos isso, tá? Conexão com o público é fundamental. Quem está do outro lado vai observar a estrutura da apresentação, a fonte, o texto, a cor. Então, todos esses detalhes são significativos. Bora lá, produção. Próxima. E o que falar em cada slide? Cada slide apresenta o essencial. Isso quer dizer que, na apresentação que vocês vão montar, por favor, não insiram caixas com textos grandes, né? Um parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos. Aqui é o momento de vocês relatarem, contarem a história de uma forma bem objetiva. Então, vejam, o próprio slide que eu montei para vocês, ele tem algumas figuras e o texto sempre está do lado esquerdo, ou indica o olhar. Então, quando nós vamos avaliar, o olhar humano, ele se desloca da esquerda para a direita. Aqui, no Brasil e no Ocidente, é assim que nós lemos, da esquerda para a direita. Então, quando vocês forem colocar o slide de vocês, quando vocês forem montar, e aí, normalmente, os times que têm UX têm essa possibilidade, criem uma apresentação simples, uma apresentação com pouca poluição visual. Texto, se quiser colocar uma figura, tudo bem, não tem problema, mas sem exagero, né? Então, por exemplo, eu, numa banca, quando tem muitas imagens, texto, eu percebo que leva um tempo para poder fazer a cognição, que é a capacidade do olho registrar a imagem, mandar para o cérebro processar, e aquilo virar informação. É a capacidade de cognição. Então, tem que ser o mais rápido possível, tá bom? Pode ser alguém de frente para a cadeira? Eu não vi. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, depois, no final, a produção vai me ajudar, eu vou responder todas as perguntas para vocês, tá bom? Porque senão acaba cortando um pouco a minha cadência aqui, mas eu vou voltar. Próxima produção. Então, vamos lá. Agora, no próximo slide, introdução. Por favor, não escrevam introdução. Isso aqui é uma apresentação para vocês. Então, o primeiro slide que vocês vão colocar, recomenda-se coloca uma logo, né, do time e um slogan. Aí, eu busquei ser o mais imparcial possível, né? Coloquei uma casa, né, com o sinal da internet e criei aí um nome para um grupo, para um time, né? Uai Casa. Então, esse primeiro slide de apresentação, ele já é o começo do pitch. E na maioria das vezes, saibam vocês, que uma imagem com texto, ela já deixa bem claro qual é o papel de vocês ali. Então, coloquem um logo e uma frase que demonstre o que vocês fazem e o que vocês resolvem. E aí embaixo eu coloquei uma frase: conexões que movem o mundo. Ao longo da apresentação de vocês, vocês vão demonstrar qual foi o problema e como vocês solucionaram o problema, tá bom? É ilustrativo, mais uma vez. O objetivo aqui não é que vocês copiem integralmente essa apresentação, ela é apenas uma orientação. Próxima produção. E aí? Do que
vamos falar? Primeiro slide apresentou, ou seja, tem um logo, tem o que a gente chama de uma chamada. Problema. Vocês vão falar qual é o problema que vocês identificaram, né? Então, o Haka está trabalhando com empregabilidade, inserção de jovens no mercado de trabalho, né? Veja, inserção de jovens no mercado de trabalho não é o problema. Inclusive, eu destaco isso porque eu fiz mentoria com um time no começo do Haka e isso ficou um pouco em dúvida. Não, a inserção é o problema, tá? Agora, por que eles não estão no mercado de trabalho? É aí que está o desafio, né? Então, normalmente, o desafio, ele está numa camada superior, a camada que todo mundo consegue visualizar, a camada superficial. Mas, nas camadas abaixo, você consegue identificar qual que é o problema. E existe uma série de questões que implicam o problema, né? O fato deles não acessarem o mercado de trabalho gera uma série de implicações. Então, de forma clara, e aí através de números também, demonstra qual é o problema real. E quem vive a dor que você resolve, né? Então, a gente está falando do Brasil. Nós estamos falando de jovens aqui no Brasil, né? Então, vocês vão demonstrar qual é o cenário do Brasil hoje, no momento em que o Haka está acontecendo. Ok? Próximo, produção. Depois do problema, tamanho do mercado. Bom, aí eu vou dedicar uma atenção bem sensível com vocês. Quando a gente fala do tamanho do mercado, significa o seguinte, né? Você vai demonstrar através de números o tamanho do mercado, ou seja, a dimensão do problema que hoje existe. Então, vamos lá. Vou trazer um exemplo. Vamos considerar, vocês estão vendo que meu cabelo é branco, né? Vamos considerar que o Brasil existe hoje 15 milhões... Não, 15 milhões não. Vamos considerar um pouquinho mais rápido, um pouquinho maior. Considerar que no Brasil, hipoteticamente, por favor, tá bom, audiência? Existem 50 milhões de pessoas com cabelo branco. Tá? É o mercado total. Então, é aquele TAM ali, ó, que eu dei o exemplo, 1,9 bilhões, ok? Dentre esses, existem 53 milhões de mulheres com cabelo branco. Ó, tô nichando, tá? Então, mercado total, nichei. Mulheres com cabelo branco. Vou nichar mais ainda. Dentre esses, 10,6 milhões são mulheres com cabelo branco acima de 50 anos. Então, quando vocês forem apresentar tamanho do mercado, é importante vocês demonstrarem. Observem que do lado esquerdo eu coloquei 3 esferas. A esfera pequena, a intermediária e a maior. Ou seja, olhando do lado esquerdo, de baixo para cima. A esfera pequena é o mercado que vocês vão entrar. É o que vocês vão resolver o problema agora. A esfera do meio, a intermediária, é o mercado futuro. Vocês vão avançar para resolver o problema desse mercado, né? Mulheres com cabelo branco, exemplo, tá bom? E a esfera maior é o mercado total, ou seja, todas as pessoas que têm cabelo branco no Brasil, hipoteticamente falando. Então, é fundamental. E detalhe, é fundamental fazer essa ilustração, né? Colocar... tem que ser esfera, Simone? A esfera normalmente é a que tem melhor visualização, mas não tem problema, desde que você demonstre, né? Qual que é o mercado que vocês vão entrar agora, o mercado intermediário, que é o olho do futuro, e o mercado total. Por que, Simone? Ora, porque nós vamos analisar
ou melhor, eu não vou analisar porque eu não vou fazer a banca, mas a banca vai analisar qual o potencial de escalabilidade. O quanto essa solução ela vai ter crescimento exponencial. Bora lá? Produção, por favor. Solução. Aí, agora é a cereja do bolo. Vocês vão descrever qual é a proposta de valor. Valor não é entendido como precificação. Valor é entendido como benefício. Então, por exemplo, alguns anos atrás, tive que fazer uma viagem a trabalho para fora do Brasil, para um país acima de 3.000 metros de altitude. Então, eu adquiri, numa determinada rede de equipamentos esportivos, vários casacos térmicos. Ou seja, qual era o valor que eu estava procurando? Eu não estava procurando um preço. Naquele momento, eu estava procurando equipamentos que dessem aquecimento para o meu corpo acima de 3.500 metros de altitude. Eu encontrei um deles, foi o que eu mais utilizei. Então, qual era o benefício que o equipamento, que era um casaco, trouxe para mim? A possibilidade de manter o aquecimento do meu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Mostra, então, qual é a solução. E dentro dessa solução, qual é o valor que vocês vão entregar? Tudo bem? Benefício. Benefício também não eu vejo, às vezes, em alguns hackathons, as pessoas colocarem assim, benefício. A pessoa vai poder acessar a internet. Isso não é valor. Valor é acessando conectividade em vários pontos que não sejam dentro da sua casa, a pessoa terá acesso à informação XYZ. Ok? Valor. Benefício de entrega. Funcionalidades. Funcionalidades aqui, deixa claro como funciona, mas você não precisa ali descrever a linha do código. Acredito que aqui existem veteranos, mas tem muitos estudantes que são novos, né? Você não precisa escrever a linha do código, mas demonstrar. Se for uma solução de base tecnológica, então olha lá, o cadastro é feito aqui, dessa forma. Depois vem a próxima ação. Então, vai colocar o nome, vai colocar o endereço e vai localizar algum serviço que faz parte da minha solução perto da casa, ou longe, ou no dia da semana, entendeu? Imagine que seja uma solução relacionada a, por exemplo, gastronomia. As plataformas de entrega de delivery, né? Então, por exemplo, vocês podem entregar para a sua persona, quem vive o problema, os melhores dias para ela poder fazer o pedido de pizza na segunda, na terça, na quarta, ou ela não quer pizza, ela quer alguma outra forma, ela quer um jantar, ok, então tem promoção na quinta e na sexta. Então, demonstre como essas funcionalidades acontecem, né? E, por favor, evitem colocar também um print da imagem, né, com letras muito pequenininhas. Às vezes, e na maioria, a gente tem que entender que diversidade e inclusão são fatores fundamentais. Existem pessoas que conseguem ler as letras pequenininhas, mas tem pessoas que não conseguem. Então, vocês estão aí no momento que é vendendo a ideia de vocês. Vocês estão encantando quem vai avaliar a ideia de vocês. Então, é mais ou menos quando está rolando um interesse em alguém. Quando está rolando um interesse em alguém, você procura sempre
apresentar, é claro que tendo condições, a melhor performance possível, por mais simples que seja, né? Então, tentar conhecer, tentar observar e sempre apresentar o melhor. No pitch, é a mesma coisa. Vocês vão encantar. E quando eu falo encantar, significa impactar, acelerar o coração de quem está assistindo. Existem pitches que eu já fiz avaliação que eu fiquei muito, muito impactada quando terminou. E às vezes pitches simples, mas entregam ali uma apresentação. Eu, particularmente, sou muito vinculada a impacto social, soluções que reduzam as desigualdades sociais que nós temos no Brasil e que foram aprofundadas pela pandemia, né? Então, isso se conecta muito comigo. Desperte a curiosidade. Esse despertar a curiosidade é a continuação do que eu falei anteriormente, né? Crie na pessoa o desejo de que ela precisa, depois que terminar esse pitch, conversar com o time, conhecer quem é o time, de onde a solução partiu e como ela foi desenvolvida. Ou seja, fazer a gente querer avançar, tá bom? Próxima produção, modelo de negócio. Modelo de negócio significa o seguinte, né? Como a sua solução vai ser monetizada. Então, imagine que serão 15 dias gratuitos. Não, são 20 dias de acesso gratuito. Para que quem vive o problema, a minha persona, vejam, eu não usei a palavra público-alvo. Não. E nem usei a palavra cliente. Eu falei a persona. Persona é a projeção para quem você vai oferecer a solução. Então, vou voltar de novo ao exemplo de mulheres de cabelo branco. Mulheres de cabelo branco, acima de 50 anos, que trabalham, que optaram em assumir o cabelo branco em razão de, por exemplo, no meu caso, limitação de saúde, porque na ocasião, por orientação médica, ele me orientou a não mais colorir o cabelo, porque isso implicaria em algumas consequências. Então, para mim, tudo bem, não tem problema, tá bom? Agora, vocês não vão inserir, por exemplo, pessoas que não vão receber a solução de vocês. Tudo bem com relação a isso? Então, vamos lá. Demonstre como a sua solução vai ser exponencializada. Como ela vai ser monetizada? B2B? B2B significa business to business, ou seja, de empresa para empresa. Então, empresa entendendo vocês, né, futuramente desenvolvendo essa solução, ou até mesmo uma empresa adquirindo a solução, tudo isso é possível. Para uma outra empresa. As plataformas de delivery. As plataformas de delivery, elas trabalham com o modelo B2C, ou seja, é o estabelecimento comercial, seja a pizzaria, o restaurante, a doceria, vendendo para o consumidor final. Mas pode ser empresa vendendo para empresa. B2G, Business to Governance, ou seja, uma empresa vendendo a solução para o governo. Mas tudo isso será definido quando vocês identificarem o problema, por que o problema existe, a profundidade do problema, a persona, e aí entender como é que isso pode ser solucionado, tá bom? Eu não vou ler o lado esquerdo, tá? Passo 1, passo 2, passo 3. Vamos avançar. Por favor, produção. Uou! Concorrentes. Mostre seus diferenciais perante a concorrência. Então, significa o quê? Nunca, nunca, nunca diga, não tenho concorrentes. I'm the best. Não.
Se você não tem concorrente direto, indireto você tem. Se você não tem concorrente regional, nacional, você pode ter um concorrente internacional que faça algo indiretamente semelhante ao que você está se propondo, ou não, tá? É sempre importante vocês colocarem em regra como é que as pessoas fazem, os times fazem. Monta ali uma tabelinha no Excel, né? Divide ali em 4, 5 colunas. Na primeira coluna, sempre na primeira, porque a nossa leitura é da esquerda para a direita. Na primeira coluna, vai colocar a sua solução, do lado esquerdo, descrevendo quais são os diferenciais da sua solução, e aí a coluna 2, coluna 3 e coluna 4 dos seus concorrentes, e você vai identificar se eles fazem ou eles não fazem aquilo. Tudo bem? Sempre evidenciando, né, o fator de ganho enquanto valor-benefício da sua solução. Demonstra que você conhece seus concorrentes, isso é fundamental também, né? Deixa claro para quem estiver observando, para quem estiver avaliando a sua solução, de que você sabe naquilo que você se diferencia. A dica 3, destaque, então, a sua coluna, da esquerda para a direita, a sua coluna tem que ter uma cor diferente dos seus concorrentes, porque senão, na leitura rápida que a banca avaliadora vai fazer, induz ao erro. E aí se confunde um pouco, às vezes, nas cores. Massa? Bora lá, produção? Ok. Roadmap, mapa de rodagem. Na verdade, roadmap está querendo dizer o seguinte: o que o time está pensando sobre o futuro da solução apresentada. Então, vocês vão demonstrar onde a equipe quer chegar, com clareza, né? Quais são os passos para o futuro, né? É importante vocês observarem que o hackathon, eu adoro falar hacka, tá? O Hacka é uma jornada que vocês vão desenvolvendo habilidades, criatividade, o fator da diversidade cognitiva, né? Várias pessoas no time entendendo o problema sobre a sua experiência de vida. E como que essa solução vai evoluir, né? A solução não é desenhada só ali para aquele momento dos 3, 4, 10 dias ou 15 dias da maratona, mas o que vem depois da solução, se vocês forem contemplados com a vitória. E aí eu coloquei, abril vai fazer isso, maio, aquilo, né? Então vamos desenvolver novas funcionalidades, teremos novos usuários, vamos buscar parceiros e evolui. Mas sempre identificando o que e quando, tá? Uma das coisas que eu vejo também em banca é justamente os times colocarem assim, roadmap, 1, desenvolver funcionalidades. Curto prazo. Médio prazo, 3, aumentar usuários na base. Médio prazo, o que é médio prazo, né? Longo prazo, buscar investimentos. Esse longo prazo é quando? 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos? Então, e o roadmap nada mais é do que uma linha do tempo, coisa simples, tá bom? Não precisa empenhar esforços para desenhar uma estrada, algo elaborado, muito embora se vocês procurarem no tio Google, vocês vão encontrar, mas é uma linha, partindo da esquerda para a direita, e ali vocês colocam um primeiro ponto, vai acontecer isso nessa data. E os pontos sucessivos, o que vai acontecer, e sempre demarcando no tempo. Tudo bem? Próximo, produção. Agora vamos falar sobre o time. Olha, vou ser bem sincera. O time faz total diferença. Eu digo isso por experiência que eu vivo na Oriente, tá? O time é determinante.
existe uma frase que a gente escuta no ambiente de inovação, em que no começo eu não entendia, mas agora eu entendo profundamente. Você pode até ter uma ideia não muito boa, mas se você tem um time com alta capacidade de entrega, isso acontece. O inverso é complicado. Se você não tem um time com alta capacidade de entrega, diversidade cognitiva, né? E aí inclui as soft skills, que são as competências sociocomportamentais, e as hard skills, que são as habilidades técnicas. E aí eu coloquei para vocês, olha, o time é o coração do negócio. Conta quem é o time e que vai tocar a solução. E eu montei aí uma apresentação bem simples para vocês entenderem, né? Olha, cada imagem ali demonstra uma característica. Então, ali eu coloquei no primeiro, demonstra a capacidade de skill, né, de cada integrante. Então, vamos considerar que nessa apresentação, o primeiro, né, seria o fundador ali da equipe, né? Então, ele é o criativo, né? Então, vamos considerar que talvez o UX design, skill, criativo. A segunda simbolize como o time se complementa, né? Então, a segunda, desenvolvedora, capacidade analítica. Isso é interessante. Quem está avaliando consegue identificar a diversidade do time e como que isso pode ser um fator positivo para a evolução da equipe e, naturalmente, da solução. Tudo bem? É sempre recomendável colocar todos os membros, todas as imagens, num único slide. Então, não coloca 3 no slide e fraciona para o slide seguinte. Alguém não está entendendo nada? Não tem problema, José, fica tranquilo. A gente vai depois avançar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, para o final, próximo, produção. Agradecimentos e contatos, tá? Então, no último slide da apresentação de vocês. Então, vamos lá. Vocês, até agora, desenvolveram uma solução. Ou estão modelando uma solução. E vão ter que apresentar essa solução. Veja, solução não significa o aplicativo. Tecnologia, ela é o meio. Ela é um meio pelo qual a solução chega para vocês, tá? Ok. Solução é uma outra coisa, né? É como você resolve a dor de quem vive aquele problema. Então, aqui, no último, você coloca uma chamada para ação, né? Então, vamos lá. Penúltimo slide falou do time. Último slide. Então, você pode colocar ali o que a gente diz que é uma chamada para ação. Então, no meu caso, eu coloquei essa chamada. Vamos impactar positivamente o mundo ou vamos conectar as pessoas, vamos reduzir a busca do jovem no primeiro emprego ou vamos aumentar a empregabilidade. É como se você estivesse convidando quem está avaliando para... E aí? Bora lá? Vamos comigo? Acredita na minha solução? E coloca também todas as formas de contato. E aí, tudo que tiver, WhatsApp, né? Existem times que são tão dinâmicos e criativos que criam site, criam Instagram, criam LinkedIn, criam tudo para a apresentação final da solução dentro do Hacka, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o pitch não é um trabalho acadêmico. Não é.
O pitch não é uma apresentação em jogral. Não é. O pitch não é um fun day ou um dia de diversão. Não é. O pitch não é uma teatralização. Alguém vai gravar só uma imagem, falando, gesticulando. O pitch é a apresentação final daquilo que vocês desenvolveram. Então, é importante vocês entenderem que o pitch é um momento que vocês estão vendendo a ideia de vocês. Ah, Simone, mas eu nem pensei em monetizar. Não tem problema que você não vai monetizar, mas como que essa solução vai chegar para a sua persona? Isso precisa ficar bem claro. Demonstrar números, ou seja, olha, Simone, perdão, Simone não, né? Nós vimos que tantas milhões de pessoas vivem esse problema. Ok, demonstra com números, né? E demonstra também como a sua solução vai transformar a vida dessas pessoas. Então, é importante vocês saberem. Tudo bem? Todo mundo aqui alinhados na mesma perspectiva? Não é trabalho acadêmico. Então, por favor, não coloca o nome de todo mundo no primeiro slide e no final do último slide coloca referência. Isso aqui não é trabalho acadêmico. A gente está num ambiente de inovação e vocês vão ter que apresentar um pitch. Tem vários canais no YouTube hoje. Se você chegar no YouTube e digitar ali pitch, vão aparecer coisas incríveis, coisas sensacionais, dando a dica para vocês como é que é a apresentação de um pitch. Em se tratando de ambiente onde há o distanciamento social, né, hoje o pitch é feito da forma online, tá bom? Alguns colocam uma tela menor, onde aparece a imagem da pessoa falando e acompanhando a apresentação. E em se tratando de ferramentas para produzir o pitch, produção, bora lá, próxima. Essas são as ferramentas que eu apresento como sugestão para vocês, tá? São todas ferramentas gratuitas, né, que vocês podem utilizar para fazer a produção do pitch. O pitch é uma gravação que vocês têm que produzir dentro das regras do hackathon. Opa! Bora lá, produção? Próximo. Dicas para a gravação. Então, vamos lá. Vocês perceberam que a apresentação do pitch está muito relacionado a voz, linguagem corporal e cognição. Cognição é a capacidade de raciocínio, entendimento, tá bom? Vocês viram que algumas vezes eu ponderei a voz com vocês e disse, olha, aqui eu vou dedicar mais atenção. Então, vamos lá, pessoas. Se for possível, grave o seu pitch com a tela principal rodando e a tela menor. Se for possível, e também dentro das regras do Hacka, tá bom? Filma você apresentando. Pega o celular, esse aparelho aqui, filma você apresentando. Depois você vai assistir. E não é assim, ó. Não, coloca ele no suporte, ó. Eu tenho um suportezinho. Coloca ele aqui no suporte, tá? E vai filmar a apresentação. Mas, Simone, a apresentação eu vou criar da minha cabeça? Não, tem um roteiro. É o roteiro que eu passei para vocês agora. Ok? Então, vocês precisam acompanhar o roteiro. Você não está apresentando um trabalho acadêmico, mais uma vez. Portanto, vibração, paixão, entrega, essencial. Ou seja, quando você apresenta, olá, nós somos o time 23. E você sabia que
e começa e abre. Ou, o Brasil hoje apresenta mais de 3,5 milhões de empresas impactadas pela pandemia. Paixão, vibração. Vocês têm que contagiar quem está do outro lado fazendo a avaliação de vocês. Né? Isso é importante. Porque se assim não for, até a forma da apresentação acaba prejudicando, tá? Então, essas 3 dicas são dicas basilares. Procure os mentores, é sempre bom falar, procure os mentores antes de vocês fecharem o pitch, por favor, tá bom? Antes de vocês gravarem o vídeo, antes de subir tudo, final, procure os mentores. Inclusive eu, que estou no Hacka também como mentora, posso ajudar vocês a orientar, se não estiver adequado, quais são os ajustes que vocês devem fazer, ok? Bora lá, produção? Próximo. E, por fim, eu entrego para vocês o último slide da minha apresentação, com uma frase que se conecta muito com a minha jornada dentro do Hackathon, dentro das maratonas de tecnologia, que agora em 2021 completou 2 anos. Se você quer chegar rápido, vai sozinho ou sozinha. Mas se você quer chegar longe, vai com uma equipe incrível. Ninguém desenvolve nada sozinho. Você precisa de uma equipe. 1, 2, 3, 4. Você precisa. Porque nem todos sabem tudo. E num hackathon, é fundamental desenvolver a estratégia de dividir para poder avançar e conquistar a vitória, ou pelo menos estar ranqueado ali nos melhores posicionados, tá bom? Eu deixo meus contatos, fico à disposição agora da nossa produção para como nós vamos encaminhar dúvidas. Cris, terra chamando Cris. Estou aqui, produção atenta. Vamos lá. Fiz aqui um apanhado das perguntas. O Maxwell Félix pergunta: pode ser alguém de frente para a câmera falando sobre o projeto? Obrigatoriamente você tem que ter os slides para você falar sobre o projeto, tá, Maxwell? Então você tem que montar essas lâminas de slides na sequência que a Simone falou. Certo, Simone? Isso, por exemplo, Maxwell, só apresentar o pitch do jeito que eu estou agora, só minha imagem. Olá, eu sou equipe 23 e o problema é piriri, piriri. Não. Você precisa, sim, apresentar, montar, elaborar o seu PPT, que depois vai converter em PDF, enfim, segundo as orientações da organização. Próximo, Rayane Marçal. Nós podemos fazer um vídeo com somente uma pessoa, o líder? Deve, apenas com uma pessoa. Por quê? E eu vou até esclarecer, tá? Quem está na banca avaliando está ali acompanhando, né, a cognição, ok? Interrompe entre uma outra pessoa, muda a tonalidade de voz, muda a entonação, e isso provoca uma ruptura na cognição, no entendimento. Então, veja quem é a pessoa que, naturalmente, tem essa habilidade para falar, tem uma boa voz, uma voz clara, boa dicção, com boa tonalidade, e apresenta. O ideal é isso, né? Uma voz onde tenha algum tipo de ruído. E aliás, detalhe, ruídos sonoros também dentro da gravação não é muito recomendável, tá bom? Então, avalie qual é o melhor espaço dentro do ambiente onde vocês estão, seja a casa, que vocês possam efetivamente gravar o vídeo. Mas fechando, sim, uma pessoa, como eu aqui, ó, apresentando e o slide ao mesmo tempo rodando.
Próximo. A Thay está perguntando, é obrigatório aparecer no vídeo ou pode ser slides com as vozes explicando? Aqui, gente, não as vozes, uma voz, tá? A Simone acabou de falar isso, uma voz só. Queridos, pitch não é jogral. Então, não tem sentido, tá bom? Ela perguntou se é obrigatório, né, ter a janelinha inferior no lado direito. Se você puder colocar, dá conexão e empatia para a banca que está avaliando. É importante, sim, saber quem é que está apresentando. Ah, mas a minha imagem, mas meu jeito. Olha só, vocês, alguns eu acredito que estão no mercado de trabalho e outros caminhando para o mercado de trabalho, né? E a apresentação, ela é fundamental. Até na Se Oriente, a gente está desenvolvendo hoje um canal de vídeo entrevista, vídeo, aonde a pessoa, ela pode conversar com o gestor da oportunidade profissional e é necessário que veja. Simone, mas eu não tenho como. Não tem problema, não tem problema. Você pode fazer pelo áudio, tá? Então é optativo, mas precisa ter a voz de fundo. Aliás, Cris, quero abrir até a pedir licença. Uma vez eu assisti a banca um pitch, que o pitch apresentava e havia uma música de fundo. Confesso que aquela música tirou toda a minha cognição. Atrapalhou bastante, tá? Com certeza. Então, não, nada de música fundo, não, tá bom? É que nem podcast com música de fundo, né? Ah, não, não, Não não, dá, não, não dá. não dá, não dá. O Alan Ortogalho, se eu estiver falando errado o seu nome, por favor, me corrija. A senhora poderia nos disponibilizar esses slides depois pelo Discord? Olha, você me chamou de senhora. Ela não vai disponibilizar. Eu não vou disponibilizar. Brincadeira, brincadeira. Não, claro sim, vou passar para a produção. O slide não é meu. Olha, vocês precisam observar que no ambiente de inovação é fundamental, e a nossa querida Hostes também, acredito que tenha a mesma percepção. No ambiente de inovação, o conhecimento é compartilhado. Não existe, é meu. Ah, mas vão roubar minha ideia. Uma ideia que não resolve um problema, uma ideia que não tem capacidade de execução, não vale nada. Então, não se preocupe se alguém eventualmente possa copiar. Oi? Algumas perguntas aqui falando do tempo de duração do pitch, que 3 minutos é muito tempo. Galera, não é muito tempo. Aliás, é pouco tempo. Não é pouco não tempo. É o tempo não é. essencial para vocês passarem a formatação da criação da solução de vocês. A gente que está em hackathon há muito tempo já viu pitch passando a mensagem com 1 minuto. Tá? Sim. Então, não fiquem apavorados achando, porque até 3 minutos é muita coisa, é muita informação, a gente não vai conseguir. Tira essa coisa de a gente não vai conseguir da cabeça, entendeu? Porque dá tempo, sim. Vocês vão ver que no final, fala, nossa, não é que deu tempo? É isso mesmo, Cris. Na verdade, é falta de familiaridade. Falta de treino, familiaridade, mas para quem está chegando agora, é a primeira experiência, e eu recomendo até depois vocês participarem de outras maratonas, porque aí vocês vão aprimorando e desenvolvendo essa habilidade. Mas fica tranquilo, sobra até tempo. Sobra tempo. O Cauã Christian está falando, nenhum dos nossos integrantes tem computador ou suporte de celular. Como que a gente faz? Cauã, vou até responder, viu, Simone? Não tem o suporte de celular, Cauã, não tem problema, encosta o celular em algum lugar e faz o vídeo, tá? Fica tranquilo também. Eu sugeri, que, Cauã, eu não posso mostrar a gambiarra que tá do lado de cá, entendeu? Porque eu fiquei com receio de que eu não conseguisse conexão e eu entraria com 4G, né? Por isso que eu pedi até o apoio da produção. A gambiarra do lado de cá, para o celular ficar
pé. Eu não posso mostrar, vocês não iriam acreditar, tá bom? Então, o seguinte, não é que não tem apoio de celular. Olha o que eu tenho aqui, gente. 2 pregadores. Não vou dizer o que eu faço com eles, tá bom? Próximo. A Camila Gomes de Souza. Tem algum problema seguir essa mesma ordem dos slides? Camila, nenhum problema. A Simone orientou muito bem vocês com relação ao que a gente precisa que tenha nesse pitch. E essa sequência que ela montou é o que a gente trabalha hackathons afora, tá? É a regra. Pode seguir, querida. Não tem problema. A Rayane está preocupada com os 3 minutos, ela vai fechar o pitch dela em 2. Depois a gente vê, a gente avalia, viu? Com certeza. Fica tranquila, Rayane. Fica tranquila. Vai dar. A Lari.sds está perguntando, é obrigatório mostrar o rosto? Simone já falou. Já falei, né? Então, depende muito, né? É que sempre mostrar o rosto dá aquela conexão de empatia. Mas tudo vai de acordo à disponibilidade de cada time. A Camila Gomes de Souza fala assim, eu e minha equipe íamos dividir essa fala em no máximo 2 pessoas. Tem problema? Tem. Não é jogral, Simone falou muito bem, não é jogral, não é trabalho de escola, não é apresentação de TCC, tá bom? Então, vocês vão escolher a pessoa que tem maior habilidade de falar com o público, dentre o grupo de vocês, tá? Ô, Cris, eu também queria só dar umas dicas de voz, tá? Cautela quando vocês estão apresentando o pitch, fazendo o áudio, né? E eventualmente aconteça assim, então, não. Esse tipo de ruído, não. Então, eu até oriento, no dia que você for gravar o pitch, evita a alimentação que pode, por exemplo, ressecar a corda vocal, evita leite, evita café. Mas, Simone, sim. Eu tenho essa voz, porque eu faço técnica de voz, porque eu já fiz canto durante muitos anos, e porque a voz é a minha ferramenta de trabalho. Então, hoje, eu estou com água aqui dentro, o tempo todo, hidratando, né, as pregas vocais. Não consumi café, não tomei leite, e evitei alimentos que, de alguma maneira, pudesse prejudicar a minha voz. Então, Cris, me desculpa, mas é importante a gente dar esse tipo de orientação também. Vamos lá? Mais alguém? Eu vi alguém perguntando aqui, deixa eu ver. Eu vi alguém perguntando o que seria o X-Design, é isso, Cris? Eu não cheguei nessa questão ainda. Eu estou aqui com Henrique Souza. Mas para quem volta, fala gírias sem querer. Outra pessoa seria melhor, né? Eu acho que ele já está querendo tirar o corpo fora de fazer pitch. Estou entendendo isso. Tipo assim, não rola. Tipo, você dizer, tipo, que o pitch, tipo, é uma solução. Não vai funcionar. Coloca alguém que não fale gírias. Não. Próximo, Cris. Deixa eu ver, não entendi. As perguntas são incríveis. Tipo assim, fantásticas. A Rayane Marçal, ela não entendeu. Para apresentar os slides ou uma pessoa falando? É apresentar os slides e uma pessoa narrando o áudio de fundo. Existem 2 opções. Ou é só o slide e tem uma voz no fundo, apresentando da mesma forma que eu apresentei para vocês. Ou o slide com uma tela menor, aonde aparece você, isso daí vocês fazem a edição, apresentando a solução de vocês. Cris, você me permite fazer uma observação? Uma vez eu participei de uma banca, só que era uma banca presencial, tá? E aí, a pessoa inseriu uma animação dentro do pitch e não rodou.
Eu recomendo não inserir animação, tá? Se você for inserir, certifique-se de que vai rodar, tá bom? Porque se a animação fizer parte da sua apresentação e não acontecer, a frustração vai ser muito grande. E outra coisa que é fundamental, não leia. Ninguém quer ninguém lendo. Ai, porque a proposta 1 e vai lá, repete tudo que está no texto. Não. Quem está assistindo vocês, por isso que lá no início da apresentação eu falei, evitem textos grandes, 4, 5, 7, 8, 10 linhas. Sintetize o texto. Ó, sintetize isso aqui. Por quê? Bom, em primeiro lugar, você vai perder o tempo, tá bom? E outra, a gente percebe quem está lendo, né? E aí ele não cria uma conexão de empatia, como se, por exemplo, vamos supor que a apresentação trava e não dá mais para rodar. Não, mas tudo bem, você pode avançar, não é o caso que vai acontecer com vocês, mas eu participei de uma banca, um programa nacional de aceleração, que no momento da apresentação, não sei o que aconteceu, o pitch, vídeo, não rodou. A pessoa, presencialmente, e ela falava assim, olha, a primeira tela é isso, a segunda, como se ela estivesse vendo a apresentação na frente dela. Foi sensacional. Quando terminou, a banca inteira parabenizou pelo equilíbrio e pela capacidade dela transmitir a solução com absoluta objetividade. Desculpa Bacana, aí, produção. super bacana, hein? O Bione, gente, desculpa, Bione, não sei se é a Bione ou o Bione, não sei. Depois vocês podem me corrigir aqui, se eu estou falando besteira. O que seria o ex-designer? Ó, foi interessado, é isso aí. Uou, Hackathon fazendo seus asseclas aqui, galera que vai fazer hackathon de novo. Se tem interesse, porque está ligado no que está acontecendo. É legal. Como é que é o nome dele? Beyond? É menina ou menino? Não sei. É Bione. Tá. Bione. Seguinte. Bione. Seguinte. Novas profissões começaram a aparecer diante da inovação. E é interessante frisar que a inovação não significa necessariamente tecnologia, né? Inovação é a forma como você soluciona o problema. A tecnologia, ela pode ser um app, um web, um API, APK, um smartwatch, pode ser um drone, pode ser um satélite, ou até a sonda Perseverance, que está em Marte. Tecnologia é um meio, ela leva a solução. O X-Design é uma dessas profissões que passaram a ter, desenvolvimento, passaram a ter visibilidade no desenvolvimento de soluções que são embarcadas em ambientes tecnológicos. Seria muito redutivo, mas o X-Design, na tradução, é a experiência do usuário. Né? Então, é entender mais do que desenvolvimento da solução, e o X veio um pouco do design, e se você quiser saber, eu dou uma super dica, né? Vá olhar ali o X Design e o seu desenvolvimento na Apple. A Apple foi que trouxe essa grande visibilidade para o X. E é uma dessas novas profissões onde você utiliza não só conhecimento de design, mas o X também hoje contempla a parte de pesquisa, o X Research, research é pesquisa, ou seja, aquele profissional que vai junto a quem tem a dor saber por que ela existe. Tem o X Writing, que é a pessoa que trabalha com linguagem, né? Enfim, são várias etapas. São essas novas profissões que estão acontecendo e vocês precisam estar conectados com elas. Parabéns, viu, Bione? Curti a sua pergunta e a sua percepção. Tá ligadinho no hackathon. Ó. O Henrique Souza, ele falou o seguinte, eu falo tá ligado direto.
Isso seria um problema, e tá dando risada. Ele já vai escalar outra pessoa para fazer o pitch. A gente já entendeu, Henrique. Eu vou, você me permite, Cláudia? Eu vou responder. Cris, perdão. Bro, não vai rolar. É isso aí. A Jennifer Valesca, no pitch tem que ter o protótipo do site ou app? Não necessariamente. Você pode demonstrar prints da solução, tá bom? O que vai ser, se vai ser um app, um site, aí eu não saberia te dizer, né? Mas você pode colocar prints ali da solução, imagens da solução, né? Eventualmente, descrever muito rapidamente a funcionalidade, né? Então, imagino que seja um print disso, imagino, tá? Ou seja, então, como é que a persona entra dentro dessa solução, né? Como é que ela se cadastra, o que ela faz, entendeu? Ela geolocaliza, ela dá a possibilidade de quem usa a solução subir review ali, enfim. Você explica, mas não é detalhadamente, né? Eu fui a fundo porque eu participei de uma maratona onde a pessoa colocou a linha de código e começou a explicar. Não tem nem sentido isso. Eles não vão precisar codar. Então, eles só vão até a prototipagem, criação de tela, que pode ser no Miro, pode ser em qualquer ferramenta, tá? Pronto, não tem problema não. Aí a Rayane Marçal está falando, nesse vídeo será sobre o site ou o aplicativo? Você coloca na parte da solução, Rayane Marçal. Isso aí, na solução. O Herbert Feitosa, a prototipagem precisa ser funcional? Quais são as regras da organização? Tá? Não precisa ser funcional, você tem que mostrar como ela funciona, mas você não precisa codar essa solução. Isso, tá? Exatamente. Na verdade, assim, Cris, tem ferramentas que você pode utilizar lá no front, no front-end, né? Ferramentas que você pode elaborar o front-end tranquilamente, explicar a solução. Não tem problema quanto a isso. Ah, tá ok. Camila Gomes de Souza, nesse caso a prototipagem vai ser colocada no slide de soluções, né? Isso aí, Camila. Isso aí, perfeito, parabéns, perfeito. Tá ligadinha. Acabaram as perguntas. Sério? Sério? Olha, eu fico muito feliz, gostei de todas as perguntas. Acredito que eu tenha feito uma proposta de alto valor, né? É sempre bom inserir isso no vocabulário de vocês, né? Proposta de valor. Valor é benefício, tá bom? E vocês estão entrando ou já estão no mercado de trabalho, precisam inserir essas palavras no vocabulário de vocês, tá bom? É fundamental. E olha, a Cris, nossa querida Rossi, vai confirmar. Cada vez mais o número de oportunidades para profissionais na área de inovação e de tecnologia está aumentando. Então, o nosso intuito é que o hackathon seja esse momento de vocês aprenderem essas novas competências e habilidades, né? Por exemplo, eu não codo, eu não desenvolvo código, né? Mas eu tenho, ao longo, né, da minha experiência em inovação, eu fui desenvolvendo skills aonde eu entendi qual era a razão do pensamento computacional, né? E como isso, de fato, pode ser uma virada de chave na nossa vida. Então, o fato de vocês não terem conhecimento específico, mas Simone, não quero programar, tudo bem, não tem problema. Mas você precisa entender qual que é o papel da tecnologia no desenvolvimento de uma solução. Eu gosto mais de desenhar. Ok. Hoje a gente tem o UX, né, que é o UX Designer, tem o UI, que é o UX Interface, que vai compreender como que a persona vai interagir com a solução dentro ali da base tecnológica, enfim, tem vários. Se vocês hoje pesquisarem quais são as profissões que estão sendo desenvolvidas, e olha, não é desenvolvida hoje, agora, né? Profissões que já são desenvolvidas há muito tempo dentro do ambiente de inovação. Se Cris me permite, só para finalizar, tá? Dados hoje são
essenciais para a tomada de decisão, seja no negócio, seja na gestão pública, né? O que eu estou querendo dizer? Ora, saber quantas pessoas hoje na cidade de São Paulo, por exemplo, estão entre 25 e 35 anos, estão na fila de espera, aguardando uma vaga na UTI. Isso é um dado. Imagine se você consegue aferir esse dado numa escalabilidade exponencial. Você pode desenvolver uma solução para isso, tá? Então, por exemplo, novas profissões, cientista de dados. Isso já faz parte, né? Então, vale a pena vocês que estão passando no hackathon, vão sair do hackathon, começarem a pesquisar um pouco mais sobre isso, né? E vocês já perceberam que o ambiente da tecnologia, o ambiente virtual, é a realidade. Não é, vai ser. Não. A pandemia fez que nós dessemos um salto de pelo menos, não sei se... Cris, o que você acha? Talvez uns 10 ou 15 anos de transformação digital? Por aí, hein? Por aí. Em um ano. Na raça. Na raça mesmo, entendeu? Então, não achem que isso daqui serve só para acessar aplicativos de mensagem ou redes sociais. Não. Isso aqui serve, esse ou qualquer outro dispositivo, serve hoje para entregar soluções. Quero super agradecer a Cris pela boa oportunidade, a organização do Hacka Serra do Mar, ETEC Cubatão, os mentores, professores, sinto-me honrada, até porque eu sou geração 50 a mais, acho que talvez se essa oportunidade tivesse acontecido há 40 anos atrás na minha vida, teria sido um divisor de águas. Mas eu estou aqui contribuindo e compartilhando com vocês. Ok? Um beijo no coração de todos. Logo mais eu estou lá no Discord para realizar mentoria. Me procurem. Beijos! Muito obrigada, Simone. Foi muito legal essa oficina de pitch. E, pessoal, procura a Simone lá para ela mentorar vocês aí nessa reta final do hackathon. Sucesso para todo mundo. Estou fechando aqui. A gente se encontra no Discord.